Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 5 de outubro de 2020, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E hoje, completando mais um ciclo, vamos fechar mais uma obra que nós, juntos no EOS, nós aqui, vocês em casa, conseguimos completar. Hoje é o nosso capítulo e último, número 30, intitulado A Pátria do Evangelho. Nós já rogamos, mais uma vez, a presença dos nossos amigos espirituais, a inspiração de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso amor, o amor de nossa vida, para mais uma vez, mergulhando na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, podermos tirar grandes lições dessa obra. É em Teu nome, Senhor, que todos nós aqui estamos e que nós possamos mais uma vez mergulhar nas Tuas lições. Então vamos lá. Com a República, atingiu o Brasil a sua maioridade coletiva e as falanges do infinito, naturalmente, concentraram as suas possibilidades e esforços no desenvolvimento da obra de Ismael no país do Cruzeiro. Então, com a República, atingiu o Brasil a sua maioridade coletiva. Isso quer dizer o quê? Quando um filho é de menor, os pais respondem pelo filho. Quando um filho se torna de maior, o filho passa a responder por todas as suas escolhas. Então, o Brasil passa a ter a sua maioridade política. Quem nós escolhermos, teremos que assumir as responsabilidades de quem escolher. Sofrer as consequências das nossas escolhas para tudo. Falando da parte política, ok? E aí ele diz o quê? As falanges do infinito, naturalmente, concentraram as suas possibilidades e esforços no desenvolvimento da obra de Ismael no país do Cruzeiro. Qual é o trabalho de Ismael a partir de agora? Com a evangelização. Seus maiores eventos puramente políticos não deixaram, no entanto, de ser acompanhados pelos mensageiros do bem. A corda não está totalmente solta. Objetivando a tranquilidade comum e a evolução geral, porque a política não pode estar à parte. Verdade? Todavia, com o grande feito de 15 de novembro de 1889, a República, terminamos este resumo à guisa de história. Outros, por certo, consultando as razões dos fatos relacionados no tempo, poderão apresentar trabalho mais pormenorizado e melhor, no domínio dos estudos transcendentes do psicólogo e do historiador, onde se emaranham as causas profundas dos menores acontecimentos, englobando as atividades de quantos, ainda encarnados, se encontram em evidência no país e são suscetíveis de apresentar, de futuro, mais amplos esclarecimentos. Nosso objetivo, trazendo alguns apontamentos à história espiritual do Brasil, foi tão somente encarecer a excelência da sua missão no planeta, demonstrando simultaneamente que cada nação, como cada indivíduo, tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Todas elas têm seus ascendentes no mundo invisível,
de onde recebem a seiva espiritual necessária à sua formação e conservação. Então aqui ele não coloca o Brasil como o escolhido. Nós não podemos repetir o mesmo erro dos hebreus. Ele diz que cada nação tem o seu compromisso. E o compromisso do Brasil é com a parte evangélica, é com a parte do evangelho. Por isso é que é o país com o maior número de cristãos. Então ele diz assim, ó, e um dos fins principais do nosso esforço, que é essa forma de reproduzir a história de forma reduzida, né, foi examinar, aos olhos de todos, a necessidade da educação pessoal e coletiva, no desdobramento de todos os trabalhos do país. Porque a realidade é que o Brasil, na sua situação especialíssima e com o seu patrimônio imenso de riquezas, não poderá insular-se, né, que é isolar-se do resto do mundo ou acastelar-se na sua posição de pátria do evangelho, né? Se enfiar ali em um castelo. Não é isso. Embora a época seja de autarquias detestáveis, neste período de decadência e transição de todos os sistemas sociais, inclusive o nosso. Estou aqui jogando purpurina em cima do Brasil, não. Falando qual é a missão dele, se vai cumprir ou não. O maior problema é o da educação nacional. Para que os filhos das outras terras, necessários e indispensáveis ao progresso econômico da nação, não se sintam dispostos a reviver no Brasil as falhas de suas antigas organizações, e sim absorvidos no círculo espiritual do país do Evangelho, círculo espiritual, possam integrar suas fileiras de fraternidade e evolução. Apesar da recente filosofia do bastar-se a si mesmo, fecha aspas, nenhum país do mundo pode viver independente da comunidade internacional. Isso é óbvio. Toda a grandeza material de um povo repousa na regularidade dos fenômenos da troca. E todas as guerras, quase sempre, têm origem na desarmonia do comércio entre as nações. Olha aqui. No Brasil, a chamada contribuição estrangeira é indispensável. E o único recurso contra a incursão do elemento nocivo ou ameaçador da estabilidade das instituições brasileiras é a educação ampla do povo. Ele usa o termo aqui, ó. É o único recurso contra a incursão do elemento nocivo ou ameaçador da estabilidade das instituições brasileiras, é a educação ampla do povo. Por isso que estão vindo espíritos extremamente evoluídos na área da educação. Então, hoje eles estão realmente trabalhando, atuando na área da educação. Urgente, e é aí, é na base. Em cujos labores, em cujos trabalhos sagrados deveriam viver todos os programas do bom nacionalismo. Olha aqui. Nós vivemos em uma época que nós cantávamos os hinos e aprendíamos nas escolas. Isso acabou. Acabou. Ninguém sabe mais nada. Ele não sabe nem contar a história do Brasil. Vocês viveram essa época que se cantava nos hinos? Que a gente respeitava os professores? Hoje o menino tira a nota baixa, a culpa é do professor. É o que ele diz aqui, ó. É a educação ampla do povo, em cujos labores sagrados deveriam viver todos os programas do bom nacionalismo. Todos os programas. Se muitas escolas existem no Sul, onde somente se ensina o idioma alemão, em muitos casos é porque os professores do Brasil não se decidiram a enfrentar as surpresas da região,
a fim de zelarem pelo patrimônio intelectual dos novos operários da pátria. Olha, se algumas dezenas de agrônomos vieram diretamente de Tóquio para os riquíssimos vales do Amazonas, é que os agrônomos brasileiros não se animaram a trabalhar no sertão hostil, receosos do sacrifício. Olha a cutucada que dá. É como se dissesse assim: se vocês não querem trabalhar, tem gente que vem para trabalhar. E exploram, eles querem descobrir. Isso aqui é rico. Entretanto, não faltariam espíritos abnegados e corajosos no seio do povo fraterno que floresce no coração geográfico do mundo, ansiosos por participarem da grande obra construtiva de organização cultural e econômica da terra, em que se desenvolve numa grande tarefa de amor. Se os ambientes universitários, com as suas habilitações oficiais, não estivessem abertos somente à aristocracia do ouro. Porque nós sabemos que a massificação que tem acesso à universidade, às universidades, é quem tem dinheiro para pagar. Ou quem está na Universidade Federal pagou antes para poder passar no vestibular e estar lá. Então o número realmente é muito baixo das pessoas pobres. Por isso que ele diz aqui, ó. Nossa, o Humberto está aqui numa grande tarefa de amor. Se os ambientes universitários, com as suas habilitações oficiais, não estivessem abertos somente à aristocracia do ouro. A palavra de um mestre custa uma fortuna, apenas suscetível de ser remunerada pelas famílias mais abastadas e mais favorecidas. Mudou? Quem é que tem os melhores professores? É quem pode pagar. Quem é que tem a melhor escola? É quem pode pagar. E nem sempre nesses ambientes confortáveis se encontram as almas apaixonadas pela luta em prol do progresso comum. Aqui, porque diz assim, ó, esses que foram pagos, que tiveram dinheiro para pagar uma excelente escola, um excelente professor, nem sempre essas almas que estão lá dentro têm o amor suficiente para ser aquele excelente profissional. Pode até ser um médico, mas é um péssimo médico. É indiferente. Pode ser engenheiro, mas é indiferente. É péssimo, não ama, não gosta. E de repente aquele que teria toda a paixão para realizar, não teve oportunidade. Então você pode até pagar muito caro para o seu filho. Ele pode até ter o título, mas não ser competente no que faz. Porque ele não tem paixão. Aí continua. Na época de confusão e amargura, quando, com as mais justas razões, se tem por toda parte a triste organização do homem econômico da filosofia marxista. Vamos lá. Alemão, Karl Marx, ele nasceu em 1818, ele desencarnou em 1883, filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista, revolucionário socialista. Vamos lá, ele dá uma cutucada aqui, né? A triste organização do homem econômico da filosofia marxista, que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que lutaram e sofreram no pretérito da humanidade. As medidas de repressão e de segurança devem ser tomadas a bem das coletividades e das instituições, porque, meus irmãos, se tudo pode, isso aqui vira uma bagunça. Nós estamos vivendo isso hoje. Tudo pode estar a bagunça que está em todos os setores. A nossa educação está zero. Nós temos crianças no quinto, sexto ano que não sabem ler. A triste organização do homem econômico da filosofia marxista. Então, estou dizendo aqui, é preciso regra, sim. É preciso limites.
que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que lutaram e sofreram no pretérito da humanidade. As medidas de repressão e de segurança devem ser tomadas a bem das coletividades e das instituições, a fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio... Gente, a quantidade de assassinatos que nós temos no Brasil é maior do que o número de soldados mortos nessa guerra aqui, lá, dos americanos. Vocês sabiam disso? Que uma onda inconsciente de destruição e morticínio não elimine o altar de esperança da pátria. O livro é de 38. Nós vivíamos o que nós estamos vivendo hoje, no ano de 1938? Não. E olha o que nós estamos vivendo. E a obra está falando isso aqui. Gente, todo final de semana, todos os dias tem assassinato. Soma, põe tudo isso na ponta do lápis. E a gente trata isso com a maior indiferença. Isso pra gente... É o que ele fala aqui, ó. A fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio não elimine o altar de esperanças da pátria. O altar de esperança da pátria. Que o capitalismo, visando a própria tranquilidade coletiva, seja chamado pelas administrações ao debate, a incentivar com seus largos recursos a campanha do livro, do saneamento e do trabalho, em favor da concórdia universal. Não nos deteremos a falar, depois da República, de quanto se encontra ainda no ambiente das atividades e dos feitos do país, porquanto semelhante ação de nossa parte constituiria uma intervenção indébita nas iniciativas e empreendimento dos, entre aspas, vivos. Porque a gente sabe que os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. E é como ele diz aqui, ó. Não nos deteremos a falar, depois da República, de quanto se encontra ainda no ambiente das atividades e dos feitos do país, porquanto semelhante ação de nossa parte constituiria uma intervenção indébita. Jesus, que é a suprema personificação de toda a misericórdia e de toda a justiça, auxiliará a cada qual no desdobramento dos seus esforços para a glória da nacionalidade. O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos, chamando quem? Aos bons operários do Evangelho. E ele avisa, o Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. E, gente, são cada ideias absurdas. Todas as fórmulas humanas, dentro das concepções que exprimam, por mais alevantadas que se afigurem, vou repetir, todas as fórmulas humanas, dentro das concepções que exprimam, por mais alevantadas que se afigurem, são perecíveis e transitórias. Ela tem data de validade. Graças a Deus. A política sofrerá, no curso dos séculos, as alternativas do direito da força e da força do direito, até que o planeta possa atingir relativa perfeição social, com a cultura generalizada.
a ciência, como a filosofia e as escolas sectárias, viverá entre dúvidas e vacilações, assentando seus feitos na areia instável das convenções humanas, porque nós vamos adaptando conforme os nossos desejos, não conforme a ética. Só o legítimo ideal cristão, então isso quer dizer que tem o falso? Só o legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com os seus labores e sacrifícios as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Então, repetindo, só o legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, porque ele vê que o reino de Deus ainda não é aqui. Então, o trabalho dele é de esperança, é para um futuro. Mas não deixe de fazer o seu trabalho hoje. Por isso o exemplo. E do seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com os seus labores, seus trabalhos e sacrifícios as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Conhecedores dessa grande verdade, supliquemos a Jesus se digne derramar do orvalho de seu amor sobre os vermes da terra. Que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso e que a pátria do Evangelho mais ascende e aumente no concerto dos povos, irradiando a paz e a fraternidade que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. E assim nós finalizamos com muita alegria a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós hoje começamos verdadeiramente a entender que o Brasil ele foi convidado a ser a pátria do Evangelho. Nosso Senhor Jesus prontificou, convidou a Ismael para que fixasse aqui, que replantasse a árvore do seu Evangelho aqui. Mas durante a leitura da obra fica bem claro que não é uma determinação, mas uma missão, um compromisso, e que nós possamos honrar com esse compromisso. Então, a obra é de 1938, nós estamos em 2020 e estamos observando e acompanhando realmente o ápice. Nós estamos numa decadência na educação, nós estamos numa decadência na cultura, nós estamos numa decadência na política, nós estamos numa decadência nas religiões. Então, nós estamos vendo na arte, no lar, os filhos mandam muito mais nos pais. A gente observa filhos gritando com os pais. Não se diz mais senhor, senhora, bença mãe, bença pai, eu posso. Porque, infelizmente, nós mesmos destruímos os nossos lares. Então, está perdido? Não, não está. Por isso, o ápice da transição. Por isso, a renovação. Muitos desencarnam, porque nós também... Lembra que todas as ideias humanas, ele falou que é o quê? Perecível. Tem data de validade. Então, o que nós estamos vendo nesse momento? Nós estamos desencarnando. Nós vamos.
E novos estão chegando, mais aptos a realmente fixarem a pátria do Evangelho aqui nesse país. O reino de Deus aqui nesse planeta. Então nós temos almas muito nobres nascendo, alguns já estão para trabalhar na educação, para recuperar a arte, para recuperar a política, para recuperar a sociedade como um todo. Então, o governador é Jesus. O proprietário é Deus. Então, a esperança deve fazer parte e nós devemos sempre fazer a nossa parte como cristão que somos. Então, quem não aproveitou, teremos o exílio em massa. Quem soube aproveitar, continua no trabalho. E novos estão vindos de outros sistemas, ou até mesmo terrícolas, que souberam ser fiéis ao trabalho que Jesus nos confiou. E vamos finalizar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu. Que bom que tudo ficou gravado, né? Está no nosso canal todo o estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Alguém quer fazer alguma colocação? Augusto, que participou da obra? Vai falar, não? Lígia? Assim, o título da obra, né? Eu particularmente tinha uma certa ideia pré-concebida, né? Diante da realidade que eu via, não somente no estado qual nasci, mas no Brasil, né? Quando eu comecei a estudar essa obra, né, exatamente com você, né, eu digo, caramba, olha só, eu tinha já colocado esse livro à parte, eu não chegava nem perto dele por conta da realidade, do que se via de tanto desmando, de tantas coisas longe do Evangelho. Eu não concordava. E hoje realmente vejo de uma forma bem diferente o alcance, né, que essa obra traz para a gente, para todos nós. Muito bom, agradeço. Obrigado. Alguém mais quer completar? Não? Carlinha? Então vamos orar, gente. Obrigada, Paulo, pela contribuição. Divino amigo Jesus, ao início de cada obra falamos que começar é fácil, permanecer é difícil, terminar é prova de muita disciplina. E nós conseguimos finalizar capítulo a capítulo. Iniciamos receosos pelas pesquisas, mas sempre, Senhor, sempre percebemos o auxílio da espiritualidade amiga, que nos fez compreender o descobrimento desse país, a vinda de Dom João, o nascimento de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Passamos pela República, pelas guerras. Quantas lições, Senhor. E pela vinda dessa doutrina espírita, a pátria do Teu Evangelho. E nós estamos aqui, Senhor. Somos nós os brasileiros. Somos nós aqui que ouvimos o canto dos pássaros, o sol que queima, o vento que nos abraça, a mata verde pura que ilumina os nossos olhos, os rios em abundância. Quanta beleza, Senhor, nesse nosso Brasil brasileiro. Obrigada, divino amigo, por essa oportunidade que o Senhor nos deu e nos dá
de ter nascido nessa terra amada, desse povo que chora e que sorri, desse povo que canta, que se alegra, mesmo com o estômago vazio, desse povo que não sabe falar a própria língua, mas que ainda assim fala com muita alegria. Obrigada, amado Mestre. É uma honra ser brasileiro, ser espírita e ter estudado essa obra. Agradecemos as mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Agradecemos ao coração querido Humberto de Campos. E que nós possamos, Senhor, assumindo a responsabilidade de brasileiro, espírita, realizarmos a nossa parte, contribuindo com a implantação do Teu Evangelho. Obrigada, amor de nossa vida. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, que conduziram esse nosso trabalho. E que nós possamos ser fiéis ao trabalho que o Senhor nos confiou. Graça te damos, Senhor.